João 1:12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ainda João 20, 21, 22 e 23. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. A ordem é pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo tem essa ordem. Pregar o evangelho. Vai lá e prega. Porém, nem todo mundo pode pregar. Por quê? Porque existem alguns pré-requisitos. Quem tem poder para transformar alguém de criatura em filho? Você nasce criatura, mas para ser transformado em filho, você tem que passar por Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus, né? Jesus falou para Nicodemo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar. Então, algo sobrenatural aconteceu comigo. Algo sobrenatural tem que acontecer contigo. E para que esse sobrenatural aconteça, é necessário que tenha acontecido comigo primeiro. Aí, ao pregar o evangelho, aí o Espírito de Deus age naquele que está recebendo. É o que está escrito aqui, ó. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, ela se converte, ela é mudada, ela é transformada. Alguma coisa acontece com ela aqui e alguma coisa acontece lá. O nome dela é escrito no livro da vida. Para que isso aconteça, Deus tem que estar no negócio. E como é que você sabe que Deus está no negócio? É porque primeiro ele agiu dentro de você, ele te fez nascer de novo, você passou a ver o reino de Deus. E depois você entra no reino de Deus e de dentro para fora é muito fácil, você enxerga tudo. Primeiro Deus tem que agir em você, depois Deus vai agir no outro. E um milagre, o sobrenatural, tem que acontecer. Se o sobrenatural não acontece, não há a conversão da alma. O sujeito, uma vez, tendo tido um encontro com Deus, Deus vem morar na vida dele, o Espírito Santo vem morar na vida dele, há uma mudança, há uma transformação. Ele é cheio do Espírito, ele é mudado, ele é transformado. Alguma coisa acontece, algumas pessoas convivem na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, e ela tem, de repente, a personalidade dela é transformada, é mudada. E as pessoas se perguntam: meu Deus, o que aconteceu? Aquele cara bebia, fumava, se drogava, andava aprontando todas, e agora ele simplesmente virou um religioso. É porque algo sobrenatural aconteceu dentro dele. E essa pessoa a quem o sobrenatural acontece, essa pessoa está habilitada a falar desse Deus. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se você recebe o Espírito Santo, você tem como falar e dar essa bênção para as pessoas. Todo mundo pode pregar o evangelho. Todo mundo. Você, eu. E outra coisa. Tem gente que quer espaço na igreja para pregar o evangelho. Não. Evangelho eu prego na igreja, eu prego em casa, eu prego no caminho, eu prego na rua,
prego na praça, eu prego onde eu quiser. Prego na internet, né? Na internet. É só pôr uma câmera na sua frente e começar a pregar. Falar, mostrar. Todo mundo pode pregar. Mas estes que eu estou falando agora, vou falar em 5 vídeos, são os pré-requisitos para que você possa testemunhar de Cristo e alguma coisa acontecer, né? Alguma coisa acontecer. Ou seja, pessoas serão mudadas, pessoas serão transformadas, pessoas serão convertidas. Deus vai entrar no negócio junto com você. Você vai pregar e Deus vai fazer a obra. E outra coisa, né? O livro dos Provérbios diz aqui: aquele que ganha alma sábio é. Então tem a figura do ganhador de almas. É Provérbio 11:30, se não me engano. Tem a figura do ganhador de almas. Agora, quem salva? Cristo. Quem batiza? Cristo. Quem liberta? Cristo. Quem cura? Cristo. Quem faz sinais, prodígios, maravilha? Cristo. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo? O Espírito de Cristo. Deus faz tudo. E o que eu faço? O que você vai fazer? Você só fala. Depois que a alma é convertida, aí você cuida. Então a nossa função é falar. A primeira coisa que tem é falar. E segunda, uma vez que Deus fez o milagre, é cuidar daquela vida. Percebe? Quem faz tudo é Deus. Deus é que salva, cura, batiza, liberta. Né? Ele usa a nossa vida, a nossa fala. Mas é Ele que faz tudo. E para que Ele faça, é necessário que o Espírito de Deus esteja contigo, esteja no negócio. Aí Deus vai fazer a obra. Se você tiver com o Espírito de Deus na tua vida, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Primeiro pré-requisito eu falei no vídeo anterior, esse é o segundo. Para você pregar santidade, mudança, transformação de vida, para você pregar que Deus vai fazer uma obra numa vida, Deus tem que ser feito em você. O que é ser santo? É fazer uma imagem para todo mundo adorar? Não, não é nada disso. Não é nada disso. Ser santo é uma pessoa separada para Deus. É uma pessoa separada como vaso de honra, a Bíblia diz, como vaso de honra. O nome de Jesus Cristo é honrado na tua vida. Jesus diz assim, que eu fui que te chamei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, se você é uma pessoa separada por Deus, você é uma pessoa santa, uma pessoa mudada, transformada. Não tem que passar por todo aquele crivo da Igreja Católica, não, para ser um santo. Você tem que ser aquilo que está escrito, separado para Deus. E esse é um dos pré-requisitos para você pregar o Evangelho. Você não pode simplesmente ir com a vida toda suja, toda cheia de problema, e querer pregar o Evangelho e as pessoas te darem ouvidos. Eles têm que ver em você alguma coisa de Deus. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, e nós somos o sal da terra. Ora, essa luz tem que estar brilhando em você. Este sal tem que estar na sua vida. Quando você chega, tempera o ambiente. O sal é um tempero assim maravilhoso. Então, quando você chega, o ambiente é temperado pelo sal espiritual que está na tua vida. Quando você entra, alguma coisa sobrenatural brilha em você. É Deus, é a luz
que o Espírito de Deus faz refletir na nossa vida. Para que você fale desse Deus, é necessário que você tenha esses pré-requisitos. E todos esses pré-requisitos que nós estamos falando nesses vídeos são proporcionados pelo próprio Deus. O Espírito de Deus vem morar na tua vida. Ele faz uma transformação, ele te dá dons. Dons materiais, dons espirituais, dons sobrenaturais. É Deus que faz isso. As pessoas enxergam em você algo sobrenatural. Por quê? Porque Deus está agindo na tua vida. Às vezes Deus fala pela tua boca. Deus usa você para ser um veículo de mudança, de transformação de vida, de salvação eterna, né? Jesus falou para a mulher no poço, se você beber da água que eu te der, Deus vai fazer em você um poço que vai jogar água para a vida eterna. Você bebe a água do Espírito e você vira um poço que supre a sede das pessoas. Essa sede é espiritual, é sobrenatural. Quantas pessoas chegam para a gente cheia de problema, carregando um fardo pesado de pecado, de tristeza, de depressão, de problemas de vidas não resolvidos. E às vezes uma palavra, uma oração, uma mensagem alivia a pressão sobre aquela pessoa. A Bíblia chega a falar assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, esse Deus que fez a transformação na minha vida e faz na tua vida, ele usa você para fazer essa transformação em outras vidas. A pessoa chega às vezes cheia de problema, de pecado, de tristeza, de dores, de dúvidas, né? E vem para você e você fala da Bíblia Sagrada, fala de Deus, fala do Evangelho. Aquilo vai aliviando a pressão sobre a pessoa. E quando você ora no Espírito Santo, aí ele tira aquele fardo de pecado, de depressão. Quantas doenças têm aparecido nesses tempos? Quantas? Doenças psicológicas, doenças da alma, doenças está matando muita gente. Mas Deus, o Todo-Poderoso, usa a minha vida e vai usar a tua vida se você transmitir esse evangelho e você adquirir esses pré-requisitos que são necessários. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Viver uma vida cristã, pregar uma vida cristã. Eu vivo o que eu prego e prego o que eu vivo. Você precisa viver o que você prega e pregar aquilo que você vive. Porque quando a tua boca se abrir, todo mundo vai ver que está falando de uma coisa que pertence a você, que faz parte de você. Né? Você vai falar de Jesus e eles sentem que Jesus está na tua vida. Não adianta, não adianta. O Espírito de Deus é que testifica isso. Ele testifica com o meu, com o seu Espírito, que nós somos filhos de Deus, que temos luz, que somos o sal da terra. É Deus que faz. A gente só fala. Mas é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Facilita essas coisas. Fala de Jesus para alguém. Deixa Deus te usar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações,
orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Outro pré-requisito necessário para a pregação do Evangelho: você precisa orar. Você precisa ter essa comunhão com Deus. Outro dia eu estava vendo um esclarecimento na internet e houve a pergunta para o sábio: o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Aí o sábio respondeu o seguinte: vai lá e pergunta para um pássaro o que é mais importante para ele, a asa esquerda ou a asa direita? E com essa afirmação ele deu a resposta: orar e estudar a Bíblia tem que fazer parte da sua vida, tem que fazer parte da nossa vida cristã. Você precisa pedir, você precisa falar, você precisa ter comunhão com Deus. A nossa comunhão é com Deus e com as pessoas. Ela é horizontal e vertical, vertical e horizontal. Então aqui está dizendo o seguinte: você tem que orar, você tem que pedir que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos, todos. Porque Deus gosta disso e porque Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Há uma bruma maligna que impede as pessoas de enxergar Deus, né? É uma ação do diabo, impedir que vejam Deus. E quando você ora, você faz com que as portas se abram e o conhecimento entra dentro do intelecto da pessoa. Por isso que a Bíblia diz que é o Espírito que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Isso tem que entrar, que se não entrar, não funciona. E para isso, só Deus pode abrir as portas. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a manter uma comunhão com Deus. Você precisa mais ter os céus abertos. Você conhece essa expressão, ter os céus abertos? Quando você tem os céus abertos, você está em comunhão direta com Deus o tempo todo. E quando você está em comunhão com Deus o tempo todo, Deus começa a usar a sua vida. Para isso, é oração. De preferência também um jejum de vez em quando. É orar e conhecer a Bíblia. Porque você vai falar de Deus, vai falar da a única coisa, o único livro, o único manual do fabricante. Está aqui, é a Bíblia Sagrada. Então tem que conhecer a Bíblia e orar. E ao interceder por essas pessoas, você faz com que a mão de Deus se mova. Está aqui, ó. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Espírito de Deus se move à medida que você fala e que você ora, que você pede. Deus vai agir. Olha, às vezes a pessoa está tão tensa, fardo do pecado, das coisas espirituais, está tão tenso, que só de você falar de Jesus, a pessoa desata a chorar. O Espírito de Deus começa a agir de forma que aquela tensão emocional
comece a deixar as pessoas em lágrimas. Quantas vezes eu não fiz pregação particular, coletiva na igreja, e vi pessoas se desmanchar em lágrimas. Por quê? Porque aquela pessoa está sob uma pressão psicológica enorme, né? Existe uma guerra entre a luz e as trevas. E às vezes o palco da guerra é a nossa vida, nosso coração, é a nossa parte espiritual. Nós temos um corpo, alma e espírito. Duas partes de nós, duas, são espirituais. E às vezes aquela pressão psicológica está sobre as suas partes espirituais. No que você abre a Bíblia, ou no que você começa a falar desse nome, se você estiver orando, o Espírito de Deus vai agir. Coisas começam a mudar, vidas são transformadas. Quanta gente eu já vi, com a vida destruída, acabada. Nenhum médico, nenhum remédio, nenhum hospital, ninguém consegue resolver. Mas uma boa pregação do Evangelho, um convite à salvação, faz com que essa pessoa mude. Convite ao arrependimento, como está lá no livro de Atos dos Apóstolos. E a pessoa muda, a pessoa é transformada. Alguns choram copiosamente. Já estive pregando em igreja que a pessoa recebe Cristo e chora durante 1 ou 2 horas sem parar. Chora muito. Por quê? Porque a alma está sofrendo. A coisa é espiritual. Deus usa a nossa boca. Deus usa a sua boca. Deixa Deus te usar. Deixa Ele fala e deixa Ele fazer. É no nome de Jesus, é tudo no nome de Jesus. João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, que se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vou repetir uma coisa que eu já falei num vídeo anterior. Quem salva? Cristo. Quem batiza? No Espírito Santo? Cristo. Quem liberta? Cristo. Quem cura? Cristo. Quem faz sinais, prodígios, maravilhas? Cristo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? Acabei de ler. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Quem faz tudo? Cristo. E o que você faz? O que eu faço? Eu falo. Você fala. E depois que ele faz tudo isso, a gente cuida da alma que foi convertida. Mas ele faz tudo. Mas por que a gente diz que nós somos os ganhadores de alma? Não é? Aliás, não é a gente que diz. É o livro dos Provérbios que diz, né? Que aquele que ganha almas, sábio é. Então, o sábio é o ganhador de alma. Por que nós somos o ganhador de alma? Porque Deus faz uma parceria com a gente. Só de você ir falar e cumprir esses pré-requisitos bíblicos, você é parceiro. Se você é parceiro, então Deus confere-lhe esse título de ganhador de alma, né? Tá lá, é esse que é o sábio. Tá escrito. Não fui eu que inventei. Tá lá no livro dos Provérbios. É Deus que faz toda a obra. A minha função é falar. É abrir a boca, é testemunhar. É dizer para as pessoas, né? Que é Deus que faz, que salva, que cura, que batiza, que liberta, para confiar nele, transmitir essa fé, essa confiança.
É serviço meu, é serviço seu, é serviço nosso. Vamos fazer a nossa parte, né? Jesus prometendo o Consolador. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem conscientiza a pessoa da necessidade da salvação é o Espírito de Deus. Mas quem fala sou eu, é você, é Deus que faz, mas somos nós que falamos. Então é uma parceria. Quando eu estou aqui falando de Jesus, o Espírito de Deus, de alguma forma, está trabalhando nas vidas. Quando você falar de Cristo, Deus vai começar a usar você. E olha, Deus vai te abençoar muito mais do que te abençoa. É verdade? É verdade que o diabo fica furioso. Então as retaliações do inimigo sempre acontecem. Vai ter alguns problemas? Vai. Mas e daí? Quando Deus está a seu favor, acabou. Ele te dá vitória em tudo. É bênção em cima de bênção. É glória em cima de glória. É salvação de almas. É mudança de vida, não só a sua, mas de todos em derredor. As pessoas são mudadas, transformadas, libertas, purificadas pelo poder da palavra de Deus. E você é o porta-voz, é você que fala. É você que ensina. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai. Fala, vai lá e fala, testemunha, fala. Ide, ensinai as nações. Esse aqui já, se você conhecer a Bíblia. Se você estudar, precisa conhecer mais, né? Porque daí você vai fazer os dois ide. Ide, pregai, ide, ensinai. O ide, pregai é para quem nunca ouviu falar do evangelho. O ide, ensinai é para aquele que aceita. Não, eu quero. Como é que eu faço para ser salvo? Vem cá que eu vou mostrar para você na Bíblia. Deixa Deus usar a tua vida. Abre a tua boca. Fala. Ah, mas eu só sei falar mano a mano, tete a tete, evangelismo pessoal. Então usa o evangelismo pessoal. Ah, eu só sei falar lá na igreja, com o microfone. Vá numa igreja onde abra um espaço para você falar. Prega. Deus vai usar você. Vai converter almas, né? Algumas igrejas fazem reunião em casa. Sei lá, qualquer espaço que Deus te abrir, prega, fala, deixa Deus te usar, junto com a palavra, venha o milagre da transformação de almas, deixa Deus te usar. 1 Coríntios, capítulo 2, vou ler alguns versículos, do 2 ao 5. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A primeira coisa que a gente precisa se conscientizar: você não prega o nome dessa igreja. Você não prega. A Universal se autopromove, né? Você vê que o tempo todo é o nome da Universal. Mas o Bispo Macedo prega Jesus. Porque ele sabe que não é para pregar denominação de igreja. Eu pertenço a uma denominação, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, mas eu não estou aqui para pregar uma igreja, estou aqui para pregar o Cristo, que é o Senhor da igreja.
O nome que deve ser pregado é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que é glorificado, porque nele é que está o poder. Você prega, ele transforma a vida humana. Quando a pessoa nasce de novo, vê o reino de Deus. Quando a pessoa nasce da água e do Espírito, o Espírito é aberto e ela é batizada, ela entra no reino de Deus. Isso é um milagre. O milagre acontece dentro das pessoas. A vida é transformada, liberta, deixa vícios, deixa tudo. Por quê? Porque há um milagre de Deus acontecendo dentro dessa pessoa. É poder. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu hoje estou aposentado. Eu sou professor aposentado da Rede Pública Estadual de Ensino. Mas quando eu estava lecionando numa escola, um inspetor de alunos veio falar comigo. Professor, antigamente é que era bom, né? Hoje não é a mesma coisa. Mas do que você está falando? Eu estou falando da Bíblia, do poder de Deus, né? Do que Israel passou no deserto. Caía pão do céu, a água minava da pedra, um fogo e uma nuvem dirigia eles pelo deserto. Era milagre em cima de milagre. Eu falei, eu gostaria de ver milagres como esse. Mas não adiantou nada, não. Por quê? Mas por que não adiantou? Porque todo mundo morreu em pecado no deserto. Não foi de muita valia, não. Deus gastou um monte de milagre, mas o resultado foi pífio. Não funcionou. Agora sim, Deus transforma vidas. Pessoas são salvas, são libertas, transformadas. O cara mata, rouba, se droga, destrói a família, destrói tudo. Deus entra na vida dele, converte ele larga da vida pregressa dele, de tudo aquilo que fazia, e é transformado. Ele é mudado. Às vezes ele está destruindo a família dele, mas ele começa a reconstruir tudo aquilo que destruiu. Entendeu? Isso aqui é milagre. É esse milagre que nós estamos precisando. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Quando Jesus desfaz a obra do diabo, há uma transformação de vida. Não há um milagre maior, não há um milagre melhor, não há. Se todas as casas tivessem vidas transformadas, se todos os bairros tivessem vidas transformadas, se todas as cidades tivessem vidas transformadas, o mundo seria outro. O mundo seria outro se mais gente trabalhasse para dar frutos bons. A história seria outra. Não adiantou nada aquele monte de milagre no deserto. Todo mundo morreu lá no deserto. Por quê? Porque aquela geração estava corrompida. Deus falou, não, com essa geração não quero mais. Foi buscar a geração seguinte para introduzir na Terra Prometida. Essa geração aqui é corrupta, não aceita o bem. Foi atrás da outra geração. Quer dizer, não adiantou nada, um monte de milagre. Não adiantaria nada você ter e ver um monte de milagres se Deus não transformar a sua vida.
Não adianta nada você pressionar pessoas se Deus não fizer a mudança de vida. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Deixa Deus usar a tua boca para mudar as vidas. Deixa Deus usar a tua vida para transformar pessoas. Uma mudança de vida faz com que sejam beneficiadas todas as pessoas em derredor. E Deus tem esse poder. Deixa Deus te usar. Prega o evangelho. Ensina o evangelho. E Deus vai fazer milagre.